Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. الله أعلم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada. E por certo, esta é a verdade de teu Senhor, e Alá não está desatento ao que fazeis. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada. E onde quer que estejais, voltai as faces para seu rumo, a fim de que não haja, da parte das pessoas, argumentação contra vós, exceto dos injustos entre elas. Então, não os receeis, e receai-me. E isto para que eu complete minha graça para convosco e para vos guiardes. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Assim, enviamo-vos um mensageiro vindo de vós, que recita para vós nossos versículos, e vos dignifica e vos ensina o livro e a sabedoria, e vos ensina o que não sabíeis. أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Então lembrai-vos de mim, eu me lembrarei de vós, e agradecei-me e não me renegueis. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ó vós que credes, implorai ajuda com a paciência e a oração. Por certo, Alá é com os perseverantes. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. E não digais dos que são mortos no caminho de Alá, eles estão mortos. Ao contrário, estão vivos, mas vós não percebeis. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. E em verdade, pomo-vos à prova como algo do medo e da fome e da escassez de riquezas e de pessoas e de frutos, e alviçara o paraíso aos perseverantes. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
راجعون. Aqueles que quando uma desgraça os alcança dizem: por certo, somos de Alá, e por certo, a ele retornaremos. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sobre esses são as bênçãos e a misericórdia de seu Senhor, e esses são os guiados. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos dar continuidade então às nossas aulas semanais aqui na Liga da Juventude Islâmica Mesquita do Pari. E agora com o programa Conheço o Islã, Deus sabe mais. É que as pessoas, alguns historiadores não islâmicos, eles dizem que foi o Osmano que impôs esse Alcorão. Eles querem dizer isso. Não. Existiam outras cópias naquela época, cada pessoa escrevia o Alcorão da forma que escutava. Você escreve o Alcorão. Quando você aprende o Alcorão, você escreve Quando você aprende o Alcorão, você escreve como você escuta ou você escreve como está em árabe? Como que você pronuncia isso aqui? Rua ou rua? Qual é a diferença do H? Rua ou rua? Quando você fala a palavra salá e solá, tem diferença? Salat, solat. Harf sod. Como você, com que letra você vai distinguir só e do sé? Wala dó. O outro fala wala dalin. Com qual D você vai distinguir? Só com o árabe. Então o Osmano disse o quê? É o padrão Quraish. Pode fazer aqueles memes que tu manda pro Facebook, estou feliz, estou doente, carinha, rostinho. Não tem. É só aquilo. Letra. Bom, terminando. O Alcorão se deu essa compilação até hoje. Agora vamos ver a tradução. Eu comecei a fazer um trabalho, deixei de fazer por causa de tempo e Deus quis assim. A primeira tradução do Alcorão. Tradução, 3 tipos. Tradução literal das palavras. Tradução em geral, existe uma tradução interpretativa. Tá? A primeira tradução do Alcorão, segundo as pesquisas, dizem que foi Salman, o persa, que traduziu a Surat al-Fatiha para o persa. Imagina, eu quero ir lá para perto, quero ensinar o Islã para eles, só traduziu al-Fatiha. Eu quero conhecer o Islã. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Esse é o Islã. Gente, como era simples, né? Era muito simples, porque os corações eram simples também. Hoje você quer saber, Sheikh, me ensina o Islã. Esse aqui é introdução. Introdução ao Islã. Ah, não. Imagina. Mas não, naquela época era simples. Os corações eram simples. Quer saber do Islã? Toma aqui. A Maria do Islã. A pessoa ali observava. Olha, eu quero acreditar. O coração era simples. As pessoas eram simples. Então, a história da tradução do Alcorão, o primeiro Alcorão a ser traduzido para as línguas latinas, foi traduzido em 1600 e pouco, 1600 e pouco foi traduzido do árabe para o espanhol, porque os padres queriam entender o Alcorão. Mas a primeira tradução foi tão tendenciosa contra o Islã que foi desconsiderada. Então a primeira tradução foi espanhol para o francês para o inglês e do inglês para o mundo inteiro. Então existe história das traduções do Alcorão. Existe em português, foi traduzido 7 traduções do Alcorão. Traduções do significado, 7. Do Mansur Shalita, que talvez seja mais antiga, do professor Samir Al-Haik, do professor Helmi Nasser, tem uma tradução de Moçambique, tem a tradução de Portugal. E tem pessoas que não são muçulmanas e traduzem. A tradução da Líbia é o mesmo do Samir Haik. A primeira versão. Foi patrocinada, a primeira versão. Então existe um histórico das traduções do Alcorão. Moral da história. A tradução é o Alcorão. Por que a tradução não é o Alcorão? Vamos voltar mais, vamos ser mais para acabar a discussão.
Porque Deus falou com o anjo Gabriel em que idioma? Acabou. Existe um ditado Se traduz a palavra de Deus. Existe um ditado. Traduz, mas aquilo que Deus falou para o anjo Gabriel não foi em português, foi em árabe. Eu daí pergunto, Deus falou com Jesus em que idioma? Não foi latim? Não foi em grego? Espera aí. Deus revelou o evangelho a Jesus em grego ou aramaico? Cadê ele? Alguém decora o evangelho revelado a Jesus em aramaico? O que não aconteceu com o Corão. Gente, regras gerais com o Corão. O Alcorão pode usar como amuleto. Dá dor de cabeça, põe o Alcorão na cabeça. Dor no peito, põe o Alcorão no peito. O Alcorão pode usar como enfeite. Não. Não é amuleto. Não é para dar sorte. Não é enfeite. O Alcorão, a pergunta que se faz. Aí que tá, pergunta de vestibular. Pergunta do Enem. Viu ali? Pergunta do Enem. O Alcorão pode ser vendido? Qual é a prova de vocês que não pode ser vendido? Qual é a prova? Ah, não pode vender a palavra de Deus. Eu não estou vendendo a palavra de Deus. Eu estou vendendo os papéis aqui que está o Corão. Pode fazer comércio com o Corão? Não. Porque se é o Corão em árabe verde aí que existe aqui, na Arábia foi comprado. Eu acho que o rei vai pagar tudo de graça lá. Não. Tem os Alcorão que tive que comprar. 20 reais, 30 reais, dependendo da capa, dependendo da qualidade da folha, esse pode ser comercializado. Aquele Alcorão que está escrito aqui, venda proibida, que é entregue de graça para nós, não pode ser vendido. Mas aquele não pode ser vendido. Então vendido a 100 reais num site islâmico aí, entre aspas. Bom, não pode tomar o Alcorão como comércio. Os sábios dizem, pode comprar, mas não pode vender. Ué, como é isso? Você vê o Alcorão sendo vendido, você compra para o Alcorão não seja desrespeitado. Mas eu vou abrir uma firma de Alcorão e vou vender o Alcorão para ficar rico. Não. Mas eu quero repassar o Alcorão, eu quero que as pessoas tenham o Alcorão, eu tenho cursos. Pode. Tradução dos significados e ciclos ao Alcorão não é o Alcorão. A última pergunta? Hã? Tem aplicativo que eles cobram. Ah, tem aplicativo que eles cobram. É um aplicativo. É um aplicativo. É o Alcorão, mas é um aplicativo. Né? Bom, alguma pergunta sobre aquilo que nós falamos? Fala. É permitido recitar o Alcorão durante a prostração lá? Boa pergunta. Eu posso recitar o Alcorão quando sou prostrado? O profeta de Deus disse que não. Quando está prostrado, glorifique Deus. Não posso ler o Alcorão no banheiro. Não posso ler o Corão nu. Não posso ler o Corão... Está lendo a palavra de Deus, respeita. Não posso botar o Corão como encosto, pendurado aqui, no pezinho da mesa aqui para segurar. Não pode. Haram. Isso pode ser até apostasia, porque desrespeita a palavra de Deus. Né? Posso, isso em árabe, português também. Posso riscar o Corão? Não. Posso botar uma seta ali para indicar? Pode. Posso, por exemplo, dar de presente ao Corão para alguém que não é muçulmano, mas como é que ele vai conhecer isso se não ler o Corão? Dá. Hoje, graças a Deus, chegou para nós essas edições aqui do Alcorão para ser distribuída para todo mundo. Ok. A pessoa fala assim, eu quero conhecer o Islã. Nós falamos, que bom. Você dá primeiro o Alcorão para ele ou dá outro livro? Depende. Se a pessoa quer matar sua curiosidade, dá um livro. Mas eu garanto que quem lê o Corão com o coração aberto, o Alcorão entra. Não precisa. Incrível. Gente, eu falei isto uma vez na Arábia Saudita para uns grandes chiques famosos lá. Até tu fez um Twitter lá, mandou para todo mundo. Eu disse assim, o Alcorão é fantástico, é magnífico até a tradução dele. Imaginem para quem entende o sentido. Allahu Akbar. Conheça o Islã.
movimento das montanhas. Em um dos versos, somos informados de que as montanhas não são imóveis como parecem, mas que elas estão em constante movimento. E verás as montanhas que te parecem firmes, passarem rápidas como as nuvens. Tal é a obra de Deus, que tem disposto prudentemente todas as coisas, porque está inteirado de tudo quanto fazeis. Esse movimento das montanhas é causado pelo movimento da crosta terrestre em que elas estão localizadas. A crosta terrestre quase flutua sobre o manto, que é mais denso. Foi no início do século XX que, pela primeira vez na história, um cientista alemão chamado Alfred Wegener propôs que os continentes da Terra eram unidos nas primeiras fases do mundo. Mas depois flutuaram em direções diferentes e assim se separaram conforme se afastavam uns dos outros. Os geólogos entenderam que Wegener estava certo apenas em 1980, 50 anos depois da sua morte. Descoberto como resultado de uma pesquisa geológica realizada no início do século XX, esse movimento da crosta terrestre é explicado pelos cientistas da seguinte forma: a crosta e a porção mais elevada desse manto, com espessura de 100 km, estão divididas em segmentos, chamados placas. Existem 6 grandes placas e várias menores, de acordo com a teoria, onde são chamadas placas tectônicas. Essas placas se movem na Terra carregando continentes e o fundo dos oceanos com elas. O movimento continental foi medido de 1 a 5 centímetros por ano. Conforme as placas continuam a se mover, isso produzirá uma lenta mudança na geografia mundial. A cada ano, por exemplo, o Oceano Atlântico se torna levemente mais amplo. Existe um ponto muito importante a ser dito aqui. Deus se referiu ao movimento das montanhas como uma ação de flutuação no verso. Hoje, os cientistas modernos também usam o termo flutuação continental para esse movimento. Sem dúvida, é um dos milagres do Alcorão que os fatos científicos que recentemente foram descobertos pela ciência foram anunciados pelo Alcorão. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. O injustiçado aqui, ele tem preocupação. Será aquele que eu processei, ele vai cobrar? Eles compram advogado, compram juiz, compram não sei o quê. Mudam tudo, fazem coisas, porque o ser humano pode ser injusto, pode ser comprado, pode ser vendido, pode ser não sei o quê, mas quando você fica sabendo que Allah é o juiz naquele dia, aí você fica feliz. Qualquer pessoa injustiçada, ele pode ficar tranquilo, que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar para ele o direito dele. A morte não deixa as pessoas se igualem, serem iguais, o injustiçado e o injusto. Talvez pareça que são iguais. Esse morreu, o outro morreu. Mas essa é só uma fase. Esse é o primeiro passo. E vai ter, inshallah, o segundo passo. Como se fosse a segunda parte dessa vida. Porque nessa vida, se você só fechar um olho e ver, tem muitas pessoas até, eles falam, são ateus até, eles não acreditam em Deus por causa disso. Olha que injustiça aqui. Cadê Deus para resolver esses problemas?
Cadê Deus para esse doente que ele está passando, essa criança que está... Por quê? Porque eles só enxergam com um olho só. E aí, por isso eles veem uma coisa incompleta. Para você enxergar bem, fecha agora um olho, tenta ver. Você só vê a metade das coisas. Você não enxerga a verdade inteira. Você tem que ter 2 olhos para você ver a coisa inteira. Por isso, para essas pessoas, quem acredita em Allah no dia do final, aí ele nunca vai falar cadê Deus, porque Deus aqui, ele mostrou um pouco da justiça para nós, mas a justiça completa vai ser realizada no dia do final. Quem crê, quem acredita, acredita, não acredita, ele não acredita. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou, a justiça completa vai ser naquele dia. Vocês fazem aquilo que vocês quiserem, faça o que você quer, mas um dia você vai passar na justiça, você vai pagar por aquilo. Por isso, isso nos ensina, irmãos, a responsabilidade. Anda aqui com uma responsabilidade. Como se fosse ter radar atrás de você, pegando todas as coisas, como se fosse ter um fiscal em cima da sua cabeça. Mas você tem que andar assim para você ficar sempre no caminho reto, no caminho de retidão, que sempre, inshallah, passa essa vida. E fica tranquilo, com uma consciência também tranquila, que você nunca cometeu uma injustiça com ninguém. Então, pedimos que Allah, irmãos, que nos ajude para ter, se as pessoas têm essa crença na vida delas, nunca vai acontecer uma injustiça. Na época do califado, Umar, radiyallahu anhu, ele mandou um juiz para uma cidade bem grande, uma cidade assim, perto da Síria. Mandou um juiz para ficar lá e para resolver os problemas. Aí ficou 1 ano sem receber nenhum processo. 1 ano completo, voltou assim. Aí ele queria sair do cargo, mudar. Falou, mas não tem nenhum processo? Falou, não tem ninguém. Porque cada um sabe o direito dele. Cada um sabe o que para ele, o que para os outros. Aí você tem essa tribuna dentro de você. Aí você sabe o que te machuca também as outras. Que você prejudica, também prejudica as outras pessoas. Aí quem anda assim com essa crença de prestação no dia do final, prestação das contas, a atitude dele muda 100%. Por isso, inshallah, vamos fortalecer. Todos nós temos essa crença. Todos nós acreditamos, porque um pilar, vocês sabem quantos são os pilares da fé? 5 ou 6? 6. Quem sabe citar para nós? A primeira coisa, al-iman. Irmãs, al-iman, os pilares da fé. Al-iman billah. Segundo, wa malaikatihi, seus anjos. Wa rusulihi, seus mensageiros. Wa kutubihi, seus livros. Wa al-yawm al-akhir, que é o dia do juízo final. E o sexto, وَبِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ, que é o destino que foi prescrito para nós. Então são 6 pilares. O muçulmano não pode ser muçulmano se não acredita nesses 6 pilares. Mas acreditar, não só falar. Aquele que fixou o imã, a fé, aquele que fixa no coração. Não aquela que as pessoas falam. A sua fé, a sua religião, aquele que você pratica. Não aquela que você fala. Aquilo que você pratica no seu dia a dia, isso é sua religião. Você tem que ver sua religião mesmo. Qual a sua religião? O que você faz diariamente, isso é sua religião. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Quem faz
uma boa ação do tamanho de um átomo, ele vai receber a recompensa. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quem fez também uma coisa ruim, uma coisa má, do tamanho do também zarra, átomo, aí ele vai também ser questionado. Seja qualquer coisa, pode ser perdoado, mas você vai ser lembrado, vai ser perguntado o que você, sobre cada palavra, cada ação, qualquer coisa vai ser registrada, como se fosse um filme. Está registrado e vai ser apresentado para você no dia do final. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para que seja um dia feliz para todos nós. Por isso, irmão, cada dia é uma página na sua vida. Que seja essa página sempre iluminada. Se você caiu, e todos nós somos seres humanos, não tem anjos aqui, você caiu, cometeu uma coisa errada, à noite, deixa à noite um momento para você corrigir, para você apagar aquelas coisas ruins, aquelas coisas. Todo dia uma página. Fecha a sua caixa do dia com a melhor coisa que você deseja. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.